Olá amigos, tudo bem? Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Figueiredo, sou advogado, vocês já me conhecem aqui do canal Juristas de Direita. Depois de uma longa pausa, muito tempo se passou, mas eu volto a gravar vídeos aqui para a plataforma e hoje de novo falando sobre a MP da Liberdade Econômica, para, enfim, tecer comentários e gravar a famosa segunda parte. Muitas pessoas me cobraram: Rodrigo, você prometeu uma segunda parte analisando a MP da Liberdade Econômica, suas implicações, suas regras, etc. E você não fez. De fato eu não fiz, não havia feito por uma razão muito simples. A MP já está em vigor há quase 2 meses, né? Vai completar 2 meses. Eu gostaria, portanto, de ter um panorama, né, do que ela efetivamente alterou, né, na vida das pessoas, como ela impactou, se ela impactou positivamente ou não a vida das pessoas. E por essa razão eu, sim, segurei, né, essa análise, e que é, no entanto, muito oportuna, porque ainda por esses dias o governo editou a resolução número 59, em que ele define algumas atividades, ou muitas atividades, como sendo atividades de baixo risco e, portanto, nos termos da MP da Liberdade Econômica, atividades que não necessitam de atos de liberação econômica, como, por exemplo, alvarás para se instalarem, para iniciar suas atividades, para entrar em pleno funcionamento. Então, enfim, a demora acabou calhando também positiva, porque agora, à vista da resolução emitida pelo governo, poderemos de forma muito mais precisa dizer que atividades são essas, afinal, de baixo risco. Bom, mas e é um tema que me é muito caro, mas, bom, no momento que o país passa, né, com todas essa guerra cibernética, né, de hackeamentos ilícitos feitos, promovidos aparentemente por um certo grupo de esquerda para tentar melar a Operação Lava Jato. De outro lado, o pavão misterioso aparecendo e flanando por aí e trazendo à luz alguns fatos que estavam sob a sombra, sob os escombros da indignidade de muitos homens públicos deste país. Há que se perguntar: mas vale a pena falar sobre liberdade econômica? Eu entendo que sim, eu entendo que se trata de um tema propositivo, de algo que, enfim, é uma iniciativa de quem acredita no país, de quem quer que o país efetivamente caminhe e funcione, seja fonte de riqueza para os mais pobres, para os mais ricos também, ou seja, uma igualdade de oportunidade para todos, mas que vai, isso é fato, beneficiar especialmente os mais pobres, porque riqueza só se constrói com trabalho, né? Riqueza não se constrói do nada. O Estado não é criador de riquezas propriamente dito. Ele é um ordenador de despesas. Portanto, é preciso louvar as boas iniciativas e louvar especialmente aquelas medidas que, independente do seu feitio, da sua inclinação ideológica, se pendente mais à direita ou mais à esquerda, mas é importante apostar no Brasil e nos brasileiros, né? Oxalá possamos ainda ver nos próximos anos um ciclo de expansão econômica, um ciclo de resgate
do ânimo do brasileiro, da confiança, da autoconfiança, da confiança em si mesmo, e esse país volte a ser realmente o país do futuro, mas já de um futuro próximo. Por enquanto, essa é apenas uma miragem que vemos muito ao longe, mas as coisas começam a mudar com iniciativas como essa. A MP da Liberdade Econômica, eu dizia no outro vídeo, só para retomar, que ela está fundada, digamos assim, em alguns princípios básicos e algumas ideias informadoras, né, motrizes, dentre elas a de que é preciso diminuir a intervenção do Estado na atividade econômica. A intervenção do Estado na atividade econômica ela tem de ser mínima, subsidiária, excepcional. O campo da economia é o campo próprio dos particulares. O campo da prestação de serviços públicos, da prestação de serviços essenciais, como, por exemplo, segurança, é o campo próprio do Estado. Agora, aos cidadãos, aos homens e mulheres que queiram empreender, esse é o campo em que se manifesta um direito humano importantíssimo, que é um direito de liberdade econômica, de poder gerar para si, para seus familiares, para sua comunidade, riqueza. Essa é uma inequívoca manifestação de um direito humano fundamental, de uma liberdade fundamental, muitas vezes, que fica muitas vezes no Brasil oculta sob camadas e camadas e camadas de pó de uma ideologia, enfim, nefasta, superada, que deu errado no mundo inteiro, mas que aqui, sempre com um atraso que nos é peculiar, ainda vem sendo reanimada, reavivada, instigada, enfim. E eu falo aqui das ideologias, da ideologia comunista, socialista, enfim, do viés comuno-marxista de economia. Então, retomando o assunto, que realmente não é um vídeo aqui sobre política, mas sobre direito, a MP da Liberdade Econômica assenta-se nesse princípio básico, que é o princípio da subsidiariedade da intervenção do Estado na economia. Não é? E ela institui uma série de direitos, um verdadeiro estatuto de direitos para os cidadãos, né? Concede ali, explicita, eu diria até, uma série de direitos que decorrem da liberdade econômica, desse direito fundamental à liberdade econômica, e, portanto, que são, na verdade, manifestações agora explicitadas num diploma normativo, num diploma que tem força de lei, por enquanto uma medida provisória, e de manifestações que decorrem diretamente da Constituição Federal. Não é? Que direitos são esses? Que estatuto de direitos? Pô, mais direitos, né? Pois é, o governo está promovendo aqui a expansão de direitos. Que direitos são esses, né? O principal de todos, eu diria, é esse, o de assegurar às pessoas que queiram empreender e que desenvolvam atividades consideradas de baixo risco, que elas estejam de plano liberadas de qualquer atos, enfim, condicionantes ao exercício da sua liberdade econômica, ou seja, trata-se de liberar licenças, alvarás, autorizações, que seriam um embaraço, um obstáculo ao exercício da liberdade econômica, ao exercício do empreendedorismo. Não é? Poxa, mas muito legal, Rodrigo. O que são atividades de baixo risco, né? A imprensa noticiou quase, mas de uma maneira muito tímida, né?
a vigência dessa medida MP da liberdade econômica, pouco se falou. Um ou outro órgão de mídia que falava, olha, agora cabeleireiros e manicures poderão abrir seus salões de beleza sem a necessidade de alvará. E é verdade, e essa é uma atividade, enfim, lógico, que tem a sua relevância. Só que não é só isso, é muito mais do que isso, né? Na verdade, atividade de baixo risco, segundo inclusive o que é definido agora na resolução número 59, editada pelo governo, engloba uma série de atividades de algumas de altíssima complexidade, todas relevantíssimas para o bom desenvolvimento de uma sociedade e que vão muito além do pequeno comércio ali de bairro, né, de cabeleireiro, manicure, etc. E essa, obviamente, é uma atividade importante, muito popular, mas a coisa vai muito além. Para vocês terem uma vaga ideia do que eu estou dizendo, essa resolução, ela arrola lá atividades de baixo risco e dentre elas exercício da profissão, né, consultórios de psicologia, escritórios de contabilidade, mesmo advocacia, de engenharia, de arquitetura, quer dizer, engloba ali os profissionais liberais, também algumas clínicas médicas, exames laboratoriais de baixa complexidade com algumas limitações, comércio, varejista, inclusive de material de construções, comércio atacadista, enfim, nos gêneros alimentícios, supermercados, hipermercados, também materiais de construções, comércio de roupas, enfim, produção, fabricação de alguns utensílios, inclusive utensílios médicos, ortopédicos, né? A medicina de desenvolvimento aí de equipamentos de uso médico, ortopédico, enfim, uma série de outras atividades, né, são enquadradas expressamente, são mais de 250 atividades econômicas enquadradas como de baixo risco, né? Atividades, algumas específicas e muitas gerais, indústria têxtil, quando a atividade é exercida em local cuja a planta da fábrica não tenha mais do que 2.500 metros quadrados. Quer dizer, uma série de atividades. Indústria de tecnologia, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos, quer dizer, toda essa questão do mundo digital, da nova era, do mundo 2.0, também aqui englobados como atividade de baixo risco. Em resumo, dá para dizer assim que a maior parte das atividades econômicas, não é, desenvolvidas no país, com exceção da indústria pesada de máquinas e com exceção também de atividades que, por exemplo, envolvam riscos ambientais relevantes ou riscos biológicos, um hospital de grande fluxo de pessoas, por exemplo, etc. Mas enfim, todo o resto de atividades se enquadram nos termos da lei e da resolução que a regulamenta, se enquadram como atividades de baixo risco. Isso significa, portanto, que no Brasil hoje, a partir dessa medida provisória, a regra é que não há necessidade de atos de liberação econômica, de alvarás, autorizações prévias para se iniciar e desenvolver uma atividade econômica
qualquer que seja ela. Há exceções, evidentemente. A medida provisória, ela não é um salvo-conduto para o exercício abusivo de atividade econômica, muito pelo contrário, o empreendedor, o empresário continuará sujeito ao poder de polícia municipal, estadual e federal, quer dizer, deve exercer sua atividade respeitando as leis do país, respeitando inclusive as normas de vizinhança, as normas ambientais, as normas trabalhistas e, evidentemente, se sujeitará a fiscalizações no exercício dessa atividade e se, eventualmente, ele, enfim, cometer infrações, será punido nos termos, com justiça, nos termos da lei, mas o importante a dizer é que tirou aquele travo inicial, né? A liberdade do Brasil, o princípio da liberdade que reza que todos nós só devemos fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No Brasil, esse princípio da liberdade é visto às avessas, é compreendido mesmo por juízes, por operadores do direito, juízes, promotores, enfim, advogados, às vezes é compreendido às avessas, ou seja, como que se no Brasil as pessoas só pudessem fazer ou deixar de fazer algo quando obrigados por lei. Não é isso que reza a liberdade, o princípio magno da nossa Carta Fundamental, inserido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, diz exatamente o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Portanto, a liberdade de fazer ou de fazer é a regra. Só quando lei nos obriga a tomar determinada conduta ou deixar ou de nos abster de tomarmos determinada conduta, é que devemos, portanto, conformar a nossa liberdade individual ao que manda, ao mandamento legal. Portanto, essa MP da liberdade econômica, mais do que tudo, restaura a teleologia, né, correta, a finalidade correta, o espírito correto, porque prestigia aquilo que é de mais sagrado numa Constituição e numa Constituição que funda um Estado democrático de direito, que é a liberdade das pessoas. Tá bom? A MP ainda traz uma série de outros direitos que eu já falei no outro vídeo, posso repassar aqui rapidamente. Ela, por exemplo, desobriga que as pessoas, os empresários, continuem a guardar papel, porque ela dá equivalência, né, de valor legal às digitalizações de papéis, né? Então o empresário não precisa ter mais a guarda de papéis ali por 5, 10 anos, papéis inúteis e que estorvam e que tomam espaço e que custam dinheiro. Não, bastará ter a cópia digital de documentos que ele estará, em caso de fiscalização, estará cumprida a lei assegura que essa cópia digital tem o mesmo valor que a cópia física, que é a versão física de documentos. Além disso, essa MP da liberdade econômica permite, por exemplo, que startups lancem seus produtos no mercado fechado para um grupo restrito de pessoas, cobrando ou não determinada quantia, determinada soma, e que com isso possam testar naquele microambiente o produto, se aquela ideia é viável, se não é. Ou seja, é uma norma de incentivo às novas tecnologias, às startups, às fintechs, né, que são as empresas de tecnologia na área financeira, que são hoje um grande campo de atuação. Ainda semana passada estive no CIAB, que é uma feira, um congresso organizado pela FEBRABAN
que explora especialmente a questão das tecnologias de pagamento, etc. E é impressionante e é muito gratificante ver aquele estado de coisas com uma série de pessoas, milhares de pessoas ali comprometidas com fazer o país dar certo, fazer a economia, enfim, voltar a ser forte, pujante, acreditando que o Brasil ainda pode, enfim, entregar aquele futuro auspicioso que prometeu a todos e que era, enfim, tido como certo por 10 entre 10 analistas. No meio do caminho houve tropeços, houve alguns governos que adotaram políticas econômicas desastradas, houve um desmonte do país, um aparelhamento ideológico sem precedente e hoje vivemos as consequências disso, mas vamos sair dessa com mais fortes, porque pelo menos conscientes do mal em que estamos e do bem em que queremos chegar. Não é verdade? Essa MP da Liberdade Econômica, só para eu terminar, ela ainda traz uma série de instrumentos de limitação do Estado na economia, quer dizer, ela assegura ali garantias aos cidadãos contra o Estado, qualificando inclusive algumas políticas estatais como ilícitas, como ilegais no campo da economia, por exemplo, a criação artificial de mercados, o que a gente viu acontecer ainda recentemente no governo Dilma, e aí as consequências disso estamos vivendo ainda no momento presente, mas enfim, já saindo da recessão econômica que isso causou. Enfim, ela traz uma série de limitações ao próprio Estado e, portanto, em favor dos cidadãos, limitações essas que podem e devem ser utilizadas pelos operadores do direito nas suas demandas, na interpretação dos textos legais. Ela, por exemplo, altera ou explicita qual é o entendimento que deve ser adotado no caso de despersonalização da pessoa jurídica, que é afastar a blindagem ao patrimônio do empresário, deixando muito claro que o empresário só perde essa blindagem se cometer fraude, se agir com má fé, e portanto não é qualquer, às vezes, dificuldade de mercado, a empresa não dá certo por uma série de razões, quebra, não é só por esse fato que, mesmo não havendo fraude, mesmo não havendo uma gestão temerária, o empresário vai perder a proteção conferida ao seu patrimônio pessoal, a diferenciação, a distinção entre o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. A despersonalização da pessoa jurídica serve exatamente para isso, para afastar essa blindagem e atingir diretamente o patrimônio dos sócios, em caso, diz agora a MP com todas as letras, reforçando o que já decidia, é bem verdade, a justiça, mas era um entendimento jurisprudencial e agora se tornou um entendimento normativo, esperamos vir um entendimento legal, uma regra legal, que a despersonalização da pessoa jurídica então só vai atingir aquele que efetivamente cometer de forma deliberada, de forma dolosa, fraude, enfim, agir de má fé, fazer uma gestão absolutamente temerária. Mas enfim, esse é mais um ingrediente de muitos que eu teria a dizer sobre a MP da Liberdade Econômica. Eu recomendo que vocês falem sobre a medida SMP, leiam ela na íntegra, até porque ela estatua uma série de direitos que é muito importante que vocês tenham consciência de que os têm.
compartilhe esse vídeo, dê seu like, sabe, repercuta, façam o que a mídia tradicional não fez, que ela simplesmente desprezou a MP da Liberdade Econômica como se fosse algo de menor importância, sem notar que já agora, com 2 meses de operação, essa MP tem trazido resultados muito positivos. O tempo médio de abertura de empresas do país diminuiu drasticamente. No Rio de Janeiro passou de 30 dias para apenas 2 dias, como reflexo de uma política estadual afinada à da MP da Liberdade Econômica. Então, assim, esse é um exemplo, mas há outros inúmeros. A economia só vai voltar a crescer de forma pujante, de forma consistente, se tomarmos pé da situação, também macro, né, legislativa, e passarmos a utilizar os instrumentos hoje que a ordem jurídica nos outorga. Então, juristas, meus caros amigos, meus caros colegas, eu espero que levem adiante essa mensagem. Vamos ovacionar a MP da Liberdade Econômica. Teve participação muito ativa de um conhecido, o Gianluca Lorenzon, mas enfim, de toda a equipe do Ministério da Fazenda, e é uma medida altamente desburocratizante, menos Estado, mais liberdade. Esse é o seu mote, é para isso que o Brasil elegeu um governo que bebe em fontes liberais, como também em fontes conservadoras. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo. Curtam, compartilham, enfim, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal Juristas de Direita. Foi um grande prazer. Eu vou voltar com mais vídeos agora de forma mais consistente, mais frequente, e falando eventualmente de outros assuntos, até de assuntos polêmicos aí que têm dominado os nossos noticiários. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite a todos.